Pessoal, então voltamos aqui para a nossa aula de blockchain. Lembrando que nós já fizemos a nossa blockchain, você já criou a sua blockchain. O que nós vamos fazer agora é um app que vai se conectar com a nossa blockchain, validar todos os blocos, os dados e as interações com a nossa blockchain já criada. Um último relembrete aí, nós fizemos a estrutura organizacional, né, do nosso projeto. E uma vez tendo criado a nossa estrutura, pessoal do projeto, a gente vai começar agora a criar a nossa API, tá? Para que a gente possa fazer as conexões entre o usuário e a blockchain. E para isso, nós vamos abrir o nosso terminal aqui agora e instalar o módulo de Express. E aqui no terminal, então, nós digitamos npm e de install express save. Opa, deu um errinho aqui que não é npm, né? Vamos corrigir aqui com o nosso comando. npm e install express save. Instala aqui, vai começar agora. Beleza, pessoal. É sempre bom você ficar atento a isso aqui também, que olha, ele adicionou 71 pacotes, fez auditoria de 351 pacotes. Desses caras aqui, 46 pacotes foram encontrados e não foram encontrados para detalhes. Mas isso não quer dizer que é um problema, tá? Não foi encontrada nenhuma vulnerabilidade nesse comando que a gente instalou aqui, Express, tá? Então vamos começar aqui agora a brincar com os nossos comandos de Express. Uma vez que a gente tem as importações realizadas aqui do módulo Express, que é o que a gente vai usar para criar a nossa API, o que a gente vai fazer? Então a gente tem aqui o folder app e o index que a gente criou, que é onde vai ser a nossa API, né? Para que ele possa se conectar com a nossa blockchain, a gente precisa referenciar ele, né? Mas antes de referenciar ele, a gente acabou de instalar o módulo Express, a gente tem que declarar ele no começo do nosso index.js, né? Então, ó, const express, ele vai receber um require de express, tá? Por quê? Porque a gente precisa declarar ele para que a gente possa trabalhar nele. Então, beleza. Então, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar com a pasta blockchain, que é a pasta que a gente pegou e mexeu muitas coisas aqui. Dentro dessa pasta, não esqueça que a gente tem uma corrente chamada blockchain, né? Então, o que que a gente está fazendo? A gente vai acessar essa corrente de blockchain na pasta blockchain, tá? Então, const, posso colocar o nome qualquer aqui, eu vou colocar blockchain para ficar mais claro para nós. Ele require, nesse caso aqui, ele está dentro da pasta, qual pasta? Blockchain, tá? Então, a partir de agora, quando eu for acessar minha blockchain, eu tenho que colocar este mapeamento aqui, para que ele assim assuma aonde que é as informações que eu vou consultar, consumir da minha blockchain. Então, pessoal, o próximo passo que nós vamos fazer aqui agora. A gente já entendeu que a nossa aplicação, ela vai ser uma aplicação que vai rodar na web. E quando a gente cria uma aplicação que roda na web, a gente está usando o protocolo HTTP, tá? Então, imagina o seguinte, deixa eu abrir aqui o meu Chrome, né? É mais ou menos semelhante, nós vamos fazer isso aqui, ó. Localhost, dois pontos, XXX, a nossa porta para logar dentro de um perfil HTTP, né? Então, aqui ele me fala que eu preciso passar uma porta para esse IP local, beleza? O que está acontecendo aqui agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos definir uma porta para este site, né, para essa criação de API que nós estamos fazendo, para que nós possamos apontar os nossos métodos para essa porta. A gente tanto pode definir uma porta física como que o próprio sistema possa definir para a gente uma porta, para que eu não fique toda hora tendo que definir qual é a porta, né? Então, o que que a gente faz? A gente vai criar primeiro uma variável, né? Que ela tem que ser uma variável fixa. Vamos chamar ela de HTTP port, para se referir à porta que nós temos, né? Se eu simplesmente fizesse isso aqui, ó, seria como se eu estivesse colocando isso aqui, ó.
https dois pontos, barra, barra, localhost, né? 3001. A minha API, ela só vai funcionar nesse diretório. Aqui ele não está funcionando porque nós não implementamos ela ainda, tá? Ou seja, eu fico inibido de rodar o meu servidor em qualquer porta que seja diferente de 3001. Isso não é uma boa prática, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar uma variável de ambiente em que eu vou dizer para ela assim: pega para mim o processo da porta. Se essa porta estiver livre, eu posso usar. Se ela não estiver livre, o que eu vou fazer? Eu vou setar a porta 3001. Então, dentro do Java, a gente pode fazer isso aqui, ó, process.env, opa, aqui está tudo maiúsculo, process.env, a minha variável, http port, né? Ou uso a porta 3001 para mim me conectar no meu servidor, na minha API, né? Isso aqui está claro para vocês, pessoal, que a gente está criando uma aplicação via API web. Se for meio que digitar no nosso terminal para rodar a nossa aplicação, né? A gente digitaria algo mais ou menos assim, ó, HTTP port, né? É que é tudo maiúsculo. Então vamos fazer no padrãozinho. HTTP, ou HTTP, dois pontos, underline, né? Port. Essa aqui vai receber a porta 3002, porque eu estou definindo que eu posso, eu não estou citando diretamente a 3001. Se eu não deixar em nada, ele vai pegar 3001, né? E aqui eu vou colocar npm, opa, aqui já é minúsculo, npm run dev. Dev é o comando que a gente vai parametrizar, tá? Ele está dando um erro aqui porque justamente não está implementada essa classe aqui, beleza? Então, agora, o que que a gente precisa fazer antes da implementação dessa classe? Que a gente tem que criar as nossas classes. A gente está definindo que nós estamos criando um app aqui, né? Um app, para que possa rodar o index.js, tá? E a gente também tem que passar para a nossa blockchain algumas coisas aqui que nós vamos validar, né? Nós vamos chamar os nossos endpoints. Então, eu preciso de uma classe blockchain. Então, vamos criar aqui, ó, const. Eu estou criando um app, né? É igual a express, né? Então, declarei ele aqui. E uma const de blockchain, onde eu vou declarar uma nova blockchain, né? Então, beleza. Então, antes de chamar e virtualizar os nossos endpoints aqui, a gente vai começar a fazer agora um método preget, onde eu vou requerer uma informação de um bloco, tá? De uma blockchain. Então, pessoal, se você já tem uma noção mais ou menos do que é criar métodos de API, você já está ciente que a gente vai criar um método GET. O GET é um request, né? Onde uma determinada API, uma determinada aplicação, uma determinada pessoa, ele está requerendo uma informação. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa passar um request e um response, tá? Eu preciso ter uma requisição para me saber na minha blockchain o que que eu quero e pegar essa informação do que a pessoa quer e devolver para ela como retorno. E é muito comum a gente dar os nomes da forma como a gente quer criar a nossa estrutura. Então, por exemplo, vamos voltar aqui de novo no nosso Chrome aqui, né? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Quando você vai acessar o nosso terminal, localhost xxx, você coloca um step a mais, né? Você coloca barra alguma coisa, barra, por exemplo, login, barra cadastro, né? Quando você vai acessar alguma coisa assim. O que que nós vamos colocar? Nós vamos colocar aqui agora um método que a gente vai definir como block, tá? Então, a partir do momento que eu definir ele aqui agora, significa que quando eu chamar ele via endpoint, ele vai me... eu vou apontar block, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu já criei uma constante aqui, app, que herda de express, né? Então, vem app.get, que eu estou obtendo a informação, barra block, blocks, tá? Isso aqui, ele está dizendo assim, quando a API bater aqui, ele vai vir aqui na minha blockchain e vai trazer as informações do bloco para mim, tá? Dos blocos da corrente.
tá? Mas lembra que a gente também sempre vai trabalhar com a função callback erro aqui, que faz parte do JavaScript. Então não esqueça de colocá-la, tá? Como a gente está criando esse método get aqui, o que que a gente vai passar aqui agora? A gente vai passar um require, que eu quero, e um response, que é o que eu vou devolver para a minha API. E aí a gente vai criar aqui agora o nosso corpo da nossa API, esse método que nós estamos criando aqui na função get. E a gente vai criar aqui o nosso método de get, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, é que eu preciso passar algum valor para uma blockchain, né? O que que eu vou passar? Eu vou passar um edge block, eu vou passar um cadastro? Não, eu vou passar uma corrente inteira, que é a corrente que eu quero validar quais são os blocos que estão amarrados a ela, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Primeira coisa é a gente ter em mente que quando a gente está falando sobre trânsito entre API e aplicação, normalmente, por uma boa regra, é comum se usar o JSON, tá? Então, eu posso fazer aqui, ó. Eu fiz um require lá, né? Que eu estou requerendo uma chain, mas agora eu tenho que dar uma resposta. Resposta.json, né? Passando o quê? A blockchain, que a gente declarou lá em cima, na chain, né? Essa blockchain, ela está declarada aqui, né? Que nós declaramos como BC, uma nova classe da blockchain, que essa classe da nova blockchain, ela está chamando dentro da estrutura da pasta blockchain, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? A gente já está mandando, né? Mas como é que eu posso garantir que a minha API está batendo aqui na blockchain certa, né? Como que eu posso garantir que o que eu estou requerindo da minha API está vindo no caminho certo, se ela está de pé ou não, né? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. App, né, que eu estou testando o meu app, comando listen, vai dizer que eu estou ouvindo a porta de conexão, e aí eu tenho uma variável, não tem que a gente declarou? O que que é essa variável? Essa é uma variável de ambiente. Só que eu tenho que fazer também a minha função callback erro. Por quê? Porque se ela não tiver um erro, o que que eu preciso fazer? Eu preciso printar uma mensagem para saber qual porta que eu estou ouvindo, né? Então, console.log, quando eu falo aqui, ó, que eu estou querendo ouvir qual porta que eu estou ouvindo, né, no momento da minha execução da minha atividade, né? Se eu não tiver nenhum erro, eu vou printar um log aqui, né? E esse log aqui, ele precisa ser escrito, ele é acento agudo. Lembrando que o acento agudo é diferente disso aqui. Não é aspas simples, é acento agudo, tá? O que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a seguinte mensagem: ouvindo na porta, né? Aí a variável que eu vou carregar agora, HTTP port. O que esse cara vai fazer, pessoal? Quando estiver batendo lá no meu JSON, mandando a minha informação aqui, ele vai me retornar aonde é que eu estou logando, né? Qual é a porta que está ativa dentro do meu web service aqui, da minha API. Ele fez toda essa configuração dizendo qual porta a gente quer ouvir e qual porta que a minha API está conectando, né? Que eu estou solicitando uma request para a minha blockchain e espero também retornar sobre ela. A gente pode dar um Ctrl S para salvar. E a gente vai fazer o seguinte: agora a gente precisa implementar esse servidor index aqui, né, que a gente criou, esse index.js aqui, em que ele vai subir o primeiro método nosso, block da nossa API. Para isso, a gente vai vir aqui, ó, em package.json, tá? A gente já tem um script aqui de teste. O que que a gente vai fazer? A gente vai continuar os nossos testes. Então, o que que nós vamos colocar aqui? Start, né? Esse start, nós vamos falar o quê? Eu vou subir em node ponto barra app. Eu estou dizendo aqui que o meu app irá subir, tá? E também a gente vai colocar um aqui agora, o dev. Lembra que eu expliquei para vocês que a gente ia criar? Dev, node, né? Ponto barra app. Esse cara criado aqui, nós já podemos startar ela, salva, né? Podemos startar. Então a gente vem aqui de npm run dev. O que que ele vai nos trazer aqui? Carregou, opa, olha só qual porta que nós estamos ouvindo. Porta 3001.
Você pode estar se perguntando, mas será que não é porque está fixado aqui, Fernando? Não, é porque coincidentemente pegou a mesma porta que nós estamos aqui. Então, o que que nós temos aqui? Nossa API, o primeiro método dela, já está de pé. Então, se eu fizer um package JSON, mandar uma informação, uma request para o meu método block, o que que vai acontecer? Passando uma chain, claro, né? Eu vou ter um retorno dela, né? Então, vamos fazer esses testes agora. A gente já está com o nosso app ouvindo na porta 3001, pessoal. O que que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, né? Digitar o nosso localhost, né? Porta 3001 barra blocos. O que que será que vai nos trazer aqui? Ele nos trouxe aqui, ó, o bloco Gênesis, Genesis Time, last hash, e o hash do que nós criptografamos lá do primeiro bloco que nós criamos com data vazia. Esse aqui foi o nosso primeiro bloco que ele pegou, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte, na nossa aula aqui, a gente vai usar o Postman, tá? O Postman é uma ferramenta poderosa, ela tem muitas features novas que você pode usar, trabalhar e aprender cada vez mais no seu dia a dia, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui o nosso HTT, opa, o nosso HTTPS, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, 3001, barra, blocks. Qual que nós vamos mudar aqui agora? Nós vamos mudar para um get. E vamos enviar isso aqui. Vamos para o retorno. Opa, ele nos deu um erro aqui, ó. Neste momento, nós não conseguimos fazer. Então, vamos analisar aqui o porquê, o que que deu de errado aqui que a gente não conseguiu fazer. Muito bem, pessoal. Então, analisando aqui, ó, a gente tem um blog, no blog, esse aqui é de um projeto antigo. Então, se apagar, né? Sabe qual é o nosso problema aqui? A gente não precisa passar o HTTP aqui pro Postman. Por quê? Porque nós subimos, não subimos HTTPS, nós subimos localhost, né? Vamos ver aqui. Opa! Olha aí, pessoal. Ele nos trouxe aqui, por padrão e por default, o bloco Gênesis, o primeiro bloco que nós geramos, né? Aí nós vamos agora fazer o seguinte. Visto que nós geramos esse host aqui, né? Esse primeiro bloco aqui, que ele já nos foi validado na nossa corrente, vamos fazer algumas modificações aqui. Vamos começar aqui a adicionar alguns campos aqui, valores na nossa blockchain, para ver o que que ele traz. E modificações, pessoal, no nosso ambiente de blockchain, né? A gente precisa primeiramente corrigir uma coisa aqui. Dentro da nossa API, nós estamos usando o JSON, tá? JSON é uma ferramenta incorporada dentro do JavaScript normal, né? E ele está dentro também do objeto app que nós estamos configurando aqui, Express, tá? Só que eu preciso também definir que eu tenho que usar esse JSON para outras manutenções, né? Exclusão, inclusão, alteração de dados de uma blockchain. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso definir que o meu app ele pode usar dentro do meu método Express o meu JSON, tá? Isso aqui para que toda vez que eu chame um método que está vinculado no Express, que é o que nós estamos usando aqui, ó, Express, requerindo do serviço Express, nós tenhamos o benefício de usar o JSON, tá? Isso vai facilitar muito para a gente. E como toda linguagem de programação, pessoal, a gente tem o get e tem o post, né? São métodos diferentes dentro do nosso ambiente aqui do, do JSON aqui que a gente vai mandar, né? A gente tem aqui o método get e o método post aqui dentro do nosso post, tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai querer adicionar um dado à nossa corrente. Então, o que que eu tenho que fazer? O método post. Então, no meu app, eu vou declarar agora um método post, aonde eu vou chamar esse método post de mining, né, que vem de mineração. E assim como o método anterior, eu tenho minha função callback e error, né, e o corpo do meu método, tá? Dentro da minha função callback e error, eu preciso validar algumas coisas. Por exemplo, o requisition e o response, né?
ambos os casos sendo importado dentro do nosso Postman. Só que daí eu tenho que lembrar que, como eu estou adicionando um bloco novo, né, uma informação nova dentro da minha chain, eu tenho que declarar agora a minha blockchain novamente do meu método, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu já declarei aqui BC como minha classe blockchain, então eu preciso declarar uma variável const block, onde a minha blockchain recebe o método addBlock. Esse addBlock, vamos raciocinar aqui, nós estamos usando o Postman, né? Então, quando for usar o Postman, eu vou colocar aqui no post, vou mudar a nomenclatura final aqui, se eu não me engano, qual que nós colocamos aqui mesmo? É mining, né? Mining. Então, eu vou colocar aqui barra mining. Se eu só fizer isso aqui, ele não vai dar certo. Ele vai me gerar um erro aqui, ó. Tá vendo? Ó, error. Por quê? Porque eu preciso passar um body. Esse body, eu vou escrever o que eu quero adicionar aqui. É como se fosse um sistema tentando imputar dentro de uma API uma informação que vai ser gravada no banco, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Esse addBlock aqui, nós temos que passar o parâmetro que vai receber o meu Postman, que é o REC. O que ele tem que fazer? Ele tem que receber o body, que é o corpo do que eu estou escrevendo, aonde eu vou importar para dentro da minha classe addBlock como campo data. Porque se você lembrar, campo data é o campo que a minha blockchain recebe para que eu possa gravar as informações necessárias na minha chain, né? E se tudo isso for sucesso, eu vou imprimir uma mensagem na tela. Console.log, acento agudo, novo bloco adicionado. Adicionado, né? E aí eu posso dar dois pontos aqui e declarar um valor para mim poder ter uma ideia do que eu vou adicionar. Então, eu coloco um block.toString, porque estou transferindo isso aqui para um evento de texto que vai ser printado na tela, né? Isso aqui já vai dar uma informação muito boa para a gente do que é que nós estamos esperando receber, tá? E agora a gente já vai começar a ver como fazer esse só. Então, se você observar aqui, existem duas diferenças entre o GET e o POST, né? E ambas delas, um não está declarado e o outro está. Então, aqui o response está declarado, que eu estou devolvendo os dados da minha corrente, né? E aqui o response não está preenchido. Por quê? Porque eu tive um input para o meu post, que é um requisition. Nesse requisition, eu estou adicionando um dado que está vindo lá do meu Postman e estou printando esse cara aqui. Só que é o seguinte, em qualquer tipo de lógica, você não só imputa informação e não tem um retorno, né? Aqui não, aqui nós vamos imputar e retornar. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode declarar o nosso response, ele será redirect, eu estou redirecionando para onde? Para o meu barra blocks, que o blocks vai me retornar o quê? Qual é a corrente que eu estou trabalhando, né? Qual é o dado dessa corrente que eu estou, né? Então, vamos salvar aqui, vamos abrir o nosso Postman, vamos pegar aqui, colocar um pouquinho de lado aqui, um pouquinho mais para baixo, só para a gente escrever os dados, né? Estou aqui no Postman, barra mine, eu vou vir aqui em body, em body você coloca, deixa eu abrir ele mais aqui, em body você coloca raw, né? Em raw você abre chaves e você coloca o campo que nós estamos definindo, né? Que é o data, aonde eu vou acrescentar o valor de 650 doletas dentro da minha block, né? Vamos ver o que que ele traz agora. Ainda deu um errinho aqui, ó, porque o nosso método post está faltando algumas coisinhas aqui, ó. Localhost 3001 barra mine. Muito bem, pessoal. Então aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. O dado está certo, está dando um erro no post mine, ó. Cannot put mine. Ou seja, nós não podemos acessar o ponto mine. Mine está certo aqui, vamos ver na nossa API. Beleza.
Pessoal, o que vocês acham que está errado? Então vamos lá, app.postmine, requisition e response, const block, recebendo blockchain head block, onde eu estou recebendo dos meus dados do Postman, né? Imprimindo o log, do dado que eu quero convertendo para ToString, redirecionando para o bloco me retornar uma corrente, né? Um bloco. O que vocês descobriram que está errado? Vamos lá. Primeira coisa, a gente pode fechar aqui e vai abrir o servidor de novo. Vai funcionar? Não. Por quê? Faltou um barra aqui, pessoal. Ó, barra mine. A gente salva aqui e starta de novo o nosso servidor. npm run dev. Pronto, agora nós estamos ouvindo na porta 3001. Vamos ver aqui agora. 3001 mine. Opa, agora mudou a conversa, hein, pessoal? Ó, nosso bloco Gênesis, onde nós temos o nosso timestamp, o nosso last hash, será que bateu? Bateu, bonitinho. O nosso hash atual e o dado que a gente está imputando dentro da nossa blockchain. Pessoal, adicionamos um dado à nossa blockchain. Então, está funcionando a nossa API de post e get. Podem comemorar. Sua API está de pé, está funcionando, ela está adicionando o bloco e está consultando todos os blocos. Está amarrando certinho o hash do bloco anterior com o last hash do bloco atual, né? E só para vocês terem um detalhe também importante, aqui dentro da nossa aplicação, a gente colocou um console log, né? Novo bloco adicionado. O que ele nos gerou aqui? Um log também dentro do nosso servidor, tá? Então, isso aqui serve tanto para você fazer um estudo disso aqui, por aqui mesmo, né? Retorno por aqui, quanto pelo próprio bloco aqui, tá bom? Pessoal, vamos comemorar. Nossa API está de pé. Na próxima aula agora, a gente vai começar a criar o nosso servidor peer-to-peer, né? Que é um servidor muito usado pela blockchain aí para poder validar todos os usuários, toda a rede, todas as conexões que estão rodando na nossa blockchain para garantir a integridade e a confiabilidade dos dados. Aguardo vocês aí na próxima aula, hein?